impossível. O impossível, Jesus disse. Jesus olhou para ele e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis para Deus. Eu hoje estou com meu rosto um pouco inchado, fiz uma extração de um dente e talvez tem coisas hoje que são impossíveis para mim. Situações que a gente está atravessando, desafios que talvez eu ache que é impossível atravessar. Lutas diárias que você pode ter certeza de uma coisa: tudo vai passar. A palavra de Deus diz que tudo passa. O que não passa é a sua palavra. Ela se renova hoje, ela se renova amanhã. E Deus tem falado comigo e Ele tem me levantado. Nessa manhã mesmo, se não fosse por Ele, eu não estaria de pé. Não estaria aqui falando com você. Com a voz meio embargada por causa dessa cirurgia. Mas eu quero falar para você. Nada é impossível para Deus. Marisete, nada é impossível para Deus. Eu preciso falar para mim primeiro, para que eu também creia e viva o possível de Deus, porque todas as coisas são possíveis para Deus. Está lá em Mateus 19, 26. A palavra de Deus, ela é confirmada em sua palavra. Ele não tem compromisso com a Marisete, ele tem compromisso com a sua palavra. Existe uma coisa no meu cérebro chamado impossível, mas para Deus nada é impossível. Dentro do impossível estão coisas que o Senhor colocou no meu coração e na minha mente, as quais antes eu não me permitia acessar. Mas hoje isso muda. Nós temos que acordar com a certeza que foi Deus que nos acordou, senão nem aqui estaríamos. Então, o que era impossível para mim, hoje é possível, porque eu conheço esse Deus, Ele é meu Pai. Eu conheço a paternidade de Deus e tudo é possível no Senhor. O Senhor mostrou a Eliseu visões que na realidade humana não seria possível, não existiria, mas na realidade do mundo espiritual, sim. Eliseu viu, ele teve visão positiva de futuro, ele teve visão espiritual. E eu peço ao Senhor hoje visão espiritual, para que eu possa caminhar nessa terra, para que eu possa viver o impossível para Marisete, mas o possível para Deus. Para Noé, o impossível levou 120 anos para se tornar realidade. Mas aconteceu exatamente da forma que o Senhor havia projetado. Daniel era 10 vezes menos sábio do que qualquer pessoa que existia naquele império. E mesmo sabendo da ameaça de tirarem a sua vida, ele disse: eu darei a minha vida por aquilo que eu vi. Preste atenção. Então desceu para a cova e enfrentou os leões famintos. Quantos leões você tem enfrentado todos os dias? Quantos leões eu tenho enfrentado todos os dias? O leão de Judá, o Deus do impossível, ele peleja por mim. Ele peleja pela minha casa, pela minha família, pela sua família nessa manhã. Porque se não for o amor de Deus, nós seremos consumidos por tudo, pelas lutas, pelas tribulações, pelos desafios, as enfermidades, as lutas financeiras. E, amados, é tudo do Senhor. Nós precisamos entregar a Ele e não carregar fardo algum. Marisete, você consegue fazer isso? Tem dia que sim, tem dia que não. É um dia de cada vez. O Senhor quer que nós vamos caminhando um dia de cada vez, sabe? Não é fácil viver nessa jornada, nessa caminhada. Então eu quero falar para você, mas continue, não pare. Não pare de caminhar, não pare de enviar, não pare de chamar todos aqueles que você acredita que deve caminhar com você, que deve conhecer esse Deus, que deve viver o extraordinário do Senhor. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas para as nossas vidas
Nós precisamos caminhar firme, mesmo no meio dos desafios, em direção ao Senhor, em direção a tudo que Ele tem para nós. Porque vai chegar o dia que nós cantaremos a vitória, porque a vitória é do Senhor, a vitória é dele, Ele que nos dá a vitória todos os dias. Então Daniel não era o mais sábio daquele império, mas ele conhecia a Deus, ele sabia quem era o Deus que ele servia. Quando eu tenho uma visão, o Senhor tem a provisão. Eu falo, Pai, o Senhor sabe dos meus desafios, todos eles, Senhor. Hoje eu não gostaria de levantar, eu queria ficar deitada. Meu rosto está dolorido, inchado, mas eu preciso me levantar. Eu preciso caminhá-lo. Eu preciso avançar em direção, Caroline, a tudo que Deus tem para mim. Porque muitas vezes é esse levantar que Deus quer de nós. Basta você se levantar, se posicionar, e o Senhor vai te levar em direção ao seu impossível, mais possível para Ele. Eu tenho essa visão e Deus virá com a provisão, Ele vai vir em meu socorro. O Senhor me dá proteção e me dá tudo aquilo que eu preciso alcançar hoje. E o que Ele me mostrou? Que eu nasci para vencer, que eu sou filha amada do Pai, que Ele vai cuidar de mim, da minha casa, da minha família. E eu quero falar para você hoje, eu não sei você, mas o meu coração, ele está se acalmando em Deus cada dia mais. Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, não a minha vontade. A minha vontade é afobada, eu sou acelerada, mas que o Senhor possa acalmar o meu coração. E que eu possa viver debaixo da sua poderosa mão, dia após dia. E eu sei que o impossível para Marisete é possível para Deus. E vai acontecer. Vai acontecer. E eu quero viver nessa dependência total do Senhor. O que parece impossível para você hoje? Fique tranquilo, pois o impossível é com Deus. O possível é com você. Faça a sua parte. Faça a sua parte confiando no Deus do impossível. E Ele vai fazer. Ele irá fazer. Tchau, mãe. Tchau, meu amor. Bebezinha da mãe, vem dar um beijo. Eu quero falar aqui para vocês de um mês extraordinário. O mês de maio. O mês de maio, ele foi feito em alusão ao mês das mães. Tem coisa melhor que mãe, gente? Tem, Deus, né? Mas Deus, Ele quis ter mãe. Deus mandou seu único filho aqui na terra para que ele tivesse uma mãe. Ele escolheu Maria como a sua mãe aqui na terra, né? Deus escolheu uma mulher para ser mãe do seu filho amado. Jesus nasceu de uma mãe. E nesse mês do Dia das Mães eu tenho 2 presentes. Eu sou mãe e eu ganhei um presente do Dia das Mães. Valentina nasceu no mês de maio. Para com isso. Essa menina linda da mamãe. Aí, ó, viu, gente? Eu sou mãe dessa menina linda, amorosa, carinhosa. E é meu tesouro, meu presente do Dia das Mães. Por quê? Porque no dia que eu fiquei grávida da Valentina, Deus me dava um presente, dava um abraço nela por mim. E aí, Lu, a Valentina é um milagre, né? A Valentina é um milagre. E ela veio no mês de maio, no dia 13 de maio de 2015. Nascia Valentina França Gomes, o meu milagre. E eu quero contar para vocês uma história. Paz e reconciliação. Não desvias tu, ó a palavra de Deus, não devias tu igualmente compadecer-te do seu conservo, como também eu me compadeci de ti? Deus está falando. Mateus 18, 33. Depois você lê lá o capítulo inteiro, o versículo inteiro. E quando a Guerra Civil Americana acabou em 1865, mais de 500 mil soldados morreram nessa guerra.
A economia estava dilacerada e as pessoas estavam divididas politicamente, humanamente, destruídas, né? A guerra, ela só traz destruição. A comemoração do Dia das Mães nos Estados Unidos começou com o esforço de duas mulheres pela paz e reconciliação durante aquele momento de angústia. Em 1870, Julia Harvey pediu a implantação de um Dia Internacional das Mães, no qual as mulheres se uniriam em oposição à guerra, em todas as suas formas de guerra. Duas mulheres se levantaram para pedir o Dia Internacional do Dia das Mães. Para quê? Para que essas mulheres se unissem em oposição a toda forma de guerra no mundo. Alguns anos depois, Anna Rivers Jarvis iniciou seu dia anual da amizade entre as mães, tentando reunir famílias e vizinhos separados pela guerra. Lembre-se bem, buscando unidade, buscando paz, buscando reconciliação. Há sempre um enorme sofrimento quando os amigos e as famílias estão feridas e indispostas a perdoar. Guerra, sofrimento, desolação. Mas mães se levantaram para combater a guerra, todas as formas de guerra. Amizade, buscar amizade entre vizinhos, entre parentes, entre amigos. O Evangelho de Jesus Cristo traz promessa de paz e reconciliação com Deus e com uns aos outros. Ele veio e morreu por mim e por você. E nós precisamos entender isso, que quando essas mulheres se levantaram para criar o Dia Internacional das Mães, tinha um motivo: o combate às guerras, a todas as formas de guerra no mundo. O esforço dessas mulheres era pela paz, era pela reconciliação durante aquele momento de muita angústia e muita dor. Neste momento, em alguns anos depois, uma outra mulher, Anna Rivers Jarvis, iniciou o Dia Internacional da Amizade. O Dia Anual da Amizade entre as mães, tentando reunir famílias e vizinhos, tentando reunir amigos que tinham sido separados pela guerra. Então, amados, neste momento que nós estamos passando no mundo, não é só no Brasil, é no mundo, nós precisamos nos levantar para buscar essa unidade, para buscar essa paz, para buscar essa reconciliação. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus Cristo traz com ele a promessa dessa paz e dessa reconciliação com Deus e com uns aos outros. Quando Pedro perguntou a Jesus com que frequência deveria perdoar um irmão que pecara contra ele, lá em Mateus 18, 21, o Senhor surpreendeu todos com sua resposta. Você se lembra qual foi? Sobre um servo, 70 vezes 7. 70 vezes 7. Esse é quantas vezes você deve perdoar o seu irmão. 70 vezes 7. Você muitas vezes está aí preso, não consegue perdoar uma vez. A palavra de Deus é mandamento. Ele te manda perdoar, porque senão você não vai ser perdoado. 70 vezes 7. Em seguida, contou uma história inesquecível sobre um servo que havia sido perdoado e falhara em levar isso adiante. Por que que Deus nos ensina isso, 70 vezes 7? Um servo que havia sido perdoado e falhara em levar o perdão. Assim como Deus livremente nos perdoa dos nossos pecados, Ele também exige que estendamos a mão
aquele que precisa de perdão. Nós precisamos, Deus, Ele precisa que, como Ele perdoa livremente, Ele também exige que entendamos o que já recebemos aos outros. Nós precisamos dar o que a gente recebeu dele. Com amor e poder de Deus, o perdão é sempre possível. Amados, o perdão, ele é constrangedor. O perdão, ele é libertador. O perdão, ele traz paz, ele tira dor, ele cura a alma. O perdão, ele tira mágoas acumuladas que vai estar lá dentro de você há anos e anos. Porque muitas vezes a pessoa que você não está perdoando nem sabe que você está carregando tanta mágoa, tanto rancor, tanta dor. Então chegue até ela, perdoe rápido, para você não carregar essas bagagens. E eu quero falar para você aqui nessa manhã, o perdão é o cristianismo em ação. O perdão é Cristo nos libertando. O perdão é Deus nos dando a oportunidade de andarmos leve, sem fardos, sem mágoa, sem rancor. A falta de perdão adoece a alma, dá fibromialgia, câncer, depressão, ansiedade. A falta de perdão, ela nos mata por dentro. Ela nos torna pessoas amargas. A falta de perdão. Beijo, já vou para o serviço. Fica com Deus. Deus te abençoe grandemente, Lu. Um beijo, minha amada. Deus abençoe seu dia, sua casa, sua família. Vai com Deus. Viva, esteja com Ele a todo instante. E a palavra de Deus para mim e para você hoje é justamente isso. Busque paz e reconciliação com todos. Nós estamos no mês das mães. O mês de maio é o mês alusivo ao Dia das Mães, porque não há coisa mais poderosa na terra do que uma mãe. Eu falo que Deus escolheu que seu filho tivesse uma mãe, porque uma mãe é um ser iluminado, é um ser que gerou luz dentro dela, que gerou vida dentro dela. Eu me lembro do meu pai falando que o momento que a mulher está mais plena, mais bonita, é o momento que ela está grávida, que ela está carregando em seu ventre um filho. Ela está sendo geradora de vida. E Deus deu esse dom somente para as mães. Olha que coisa linda. Somente as mães podem gerar vida. A mulher foi escolhida por Deus para ser a mãe do filho dele. E nessa escolha, ele nos fez com essa capacidade de gerar vida dentro de nós. Então, nós somos um ser único, iluminado, cheio da graça e do amor de Deus, porque Ele nos escolheu como portal da vida. Só através das mulheres vem o homem e a mulher à terra. Você sabe o que é isso? Só através de mim e de você, mulher. Homens e mulheres vêm à terra. Não há outro meio de homens e mulheres virem à terra, só através de uma mulher. Nós somos privilegiadas. Nós somos escolhidas de Deus para gerar vida. No dia que nós, mulheres, entendermos esse poder que Deus nos deu de gerar vida, não há outro meio da humanidade vir à terra. Só através de um ventre de uma mãe. Porque no momento que ela fica grávida, ela se torna mãe. E ela vai morrer sendo mãe. Porque ela é capaz de dar a vida pelo seu filho. Ninguém explica. É só Deus. Por isso que ele escolheu que o seu filho viesse à terra através de um ventre de uma mulher, de uma mãe, de Maria. E eu quero que você entenda o valor, a preciosidade que você é, mãe, mulher. Você é a força do Senhor aqui na terra, porque a mulher chora e ri ao mesmo tempo ao dar à luz. Ela chora de dor, que é uma dor tremenda, mas quando ela pega os seus filhos nos braços, ela chora de alegria. Ela dá risada, ela vê aquela vida ali que ela gerou dentro dela. Gente, alguém explica isso? Ninguém consegue explicar.
E nesse mês nós vamos fazer um podcast aqui em Vazia Grande só voltado para as mulheres, para as mães. Será um podcast alusivo a todas as mulheres que geram vida. Mulheres grandiosas, mulheres protagonistas das suas próprias histórias. Mulheres que fizeram de tudo para ser mãe, para gerar vida. Geradoras de vida dentro e fora delas. Mulheres grandiosas, mulheres que têm muita coisa para te contar. Mulheres que iluminam o mundo só de ser mulher, porque através dela Deus gera vida. Então, nesse mês será grandioso o nosso podcast, você não pode perder. Toda quinta-feira, às 15 horas, pelo nosso canal do YouTube. E nós estamos tentando transmitir pelo Instagram também e pelo Facebook. Não sei se dessa vez vai ser possível, mas entra lá no meu canal do YouTube, assiste, já tem muito podcast lá gravado, salvo. A Nilce sempre coloca aqui no meu Instagram também, depois ela transmite, deixa lá salvo no meu canal do YouTube, vai lá, se inscreva no nosso canal, assiste, compartilha, comente, ajude aquele canal a avançar, porque Deus quer fazer infinitamente mais na vida das pessoas. E eu estou levando ali no podcast pessoas que podem agregar, te entregar alguma coisa, virar uma chave na sua mente, te ajudar a avançar. E esse mês será alusivo ao mês das mães, então nós teremos um podcast de mães poderosas, mães protagonistas das suas próprias histórias. Mulheres que decidiram avançar no meio dos seus desafios, mas elas decidiram contar as suas histórias para o mundo, para que você possa entender que ser mãe é ser grande, é ser grandiosa, é ser protagonista da sua própria história, tá bom? Vamos lá? Vamos ao nosso Café com Deus Pai, que eu não sei que horas são, perdi o horário aqui, mas vamos lá. 7 de maio de 2022, ontem, a palavra foi o padrão do céu. O padrão do céu é excelência. Você pode viver de qualquer jeito? Não, você precisa viver, porque se você viver limitando a sua visão, você vai viver os padrões do mundo. Agora, se você rompe com a visão do mundo e começa a viver na visão de Deus, você vai viver nos padrões do céu. E hoje, a palavra de hoje do nosso devocional Café com Deus Pai é a decisão certa. Você tomou a decisão certa? 7 de maio. Tá chegando o aniversário da minha princesa Valentina. Nossas escolhas aqui irão repercutir na eternidade. Entendeu? Nossas escolhas aqui irão repercutir na eternidade. Eu quero falar para você uma coisa. Deus tem algo grandioso para a sua vida, para a minha vida, para a nossa família. Eu preciso viver para fazer essa repercussão na eternidade, porque é para lá que eu vou. Então, eu quero que você tome a decisão certa, que está lá em Provérbios 14, 12, que diz assim: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então, preste atenção, tome a decisão certa. Onde você tem ido? Quais os caminhos que você tem escolhido caminhar? A jornada da vida se desenrola por meio de escolhas que acabam gerando seus respectivos desfechos. Marisete, tá difícil, né, falar hoje. Deus nos concede o livre-arbítrio. Eu e você temos o livre-arbítrio para escolher, para decidir. Entretanto, a cada decisão enfrentamos consequências dessas nossas escolhas. Nossas decisões têm o poder de moldar o nosso destino. Moldar o nosso destino, influenciando-o positivamente ou negativamente, em direção aos propósitos de Deus ou na contramão deles.
Como você tem vivido? Essa semana nós já falamos de maternidade, paternidade, padrão dos céus, decisões. A decisão é sua, mas influenciar positivamente ou negativamente a direção do seu propósito, o propósito que Deus tem para você, ou você vai viver na contramão de tudo isso? Porque escolhas te levarão para lá. Escolhas. Sabendo disso, fica evidente que precisamos ter cuidado com aquilo que temos escolhido, com quem temos nos aconselhado. O mais importante, se temos ou não consultado a Deus antes de tomar uma decisão. É muito fácil nos perdermos em nossos próprios pensamentos e emoções. E levando pela correria do dia a dia, eu e você, levados pela correria do dia a dia, tirarmos Deus do centro da nossa vida, muitas vezes o fato é que isso pode nos custar muito caro. Muito caro. Nossa. Inchado que tá, né? É fundamental compreender que o amor de Deus por você vai além das crises. Dívidas, muitas vezes nos deixam malucos. Gera dúvidas e pensamentos de insuficiência. Por que eu estou passando por isso? Começa você achar que não é capaz, que você não merece. As decisões que tomamos não apenas desencadeiam consequências, mas também revelam o estado atual de nossas almas. Marisete, como que é o estado da alma? Você está com dor, com sofrimento, com rejeição? Se existem marcas do seu passado te puxando de volta para lá, ou se você começa a enxergar o caminho que Deus quer que você ande, deixa Ele entrar, deixa Ele fazer morada no seu coração, porque Ele vai te acordar, mesmo cansado, Ele vai te acordar e vai falar: filha, tenta mais uma vez, não desista, avance, eu estou contigo, eu vou te levar. Vai, filha, levante, eu estou te dando fôlego de vida hoje para você caminhar mais uma légua. Minha mãe colocava uma trouxa, você já ouviu falar? Uma trouxa que faz para carregar as coisas na cabeça? E colocava as coisas na nossa cabeça, uma bacia, alguma coisa que a gente tinha que carregar. E tinha hora que a gente estava cansado naquela estrada, voltando da roça. Eu falava: mãe, eu não dou mais conta. Ela falava: não, você ainda aguenta mais uma légua. Uma légua, gente, para o baiano, é muito longe. É bem longe. Mas ela falava: você dá conta. Você ainda aguenta. Você ainda suporta caminhar mais uma légua. Vai lá. Vai levando. E a gente caminhava e chegava em casa. Muitas vezes, amados, dá vontade de desistir. Tem dias que eu quero ficar deitada, mas vai passar. Eu preciso deitar e descansar. E quando eu levantar, é para viver o que Deus tem para mim, com todas as forças da minha vida, com todas as forças da minha alma, porque quem me acordou para vencer foi Ele. Ele falou que eu sou capaz, que eu aguento, que eu vou suportar caminhar mais uma légua. E muitas vezes o que temos é não desistir. A única opção que temos hoje é continuar caminhando. Mais uma légua, 2, 3, não sei o que Deus tem para nós. Mas de uma coisa eu tenho certeza: o impossível para mim é possível para Deus. E refletindo, ele fala sobre as decisões que você enfrenta hoje, questione-se:
Deus está envolvido nesses caminhos? Pergunta: Senhor, o Senhor está nesse negócio? Porque se o Senhor não estiver, eu não quero ir. Eu preciso que o Senhor esteja comigo. Suas escolhas apontam para um destino que é o próximo, que o aproxima de Deus e do propósito dele para a sua vida, ou são guiadas apenas pela satisfação de desejos pessoais? Hoje, convido você, eu estou me convidando neste momento, porque tudo que eu falo para você é para mim primeiro. Hoje eu convido você a tomar decisões baseadas em Deus Pai, que Ele é meu Pai, Ele não quer o meu mal, Ele quer só o meu bem. E na sua palavra, porque quando colocarmos no centro da nossa vida, seremos assertivos. Seremos assertivos. E assim, caminharemos e assim seremos encaminhados em direção aos propósitos do Pai, aos propósitos de Deus para as nossas vidas. Quando colocarmos aonde, Marisete? No centro da nossa vida, seremos assertivos, somos assertivos e assim encaminhados em direção aos propósitos dele, aos propósitos de Deus, não ao nosso. Ah, Marisete, é fácil isso? Não, mas quem falou que seria fácil? Ele diz: ei, no mundo tereis aflições, mas lembre-se bem, eu venci e vocês também vencerão. É promessa de Deus. Meus amados, não é fácil. Não é fácil matar a nossa carne todos os dias e buscar viver no centro da vontade de Deus. Não é fácil. Mas o que eu quero te falar? Você conhece a Deus? Porque nós falamos essa semana sobre paternidade. Nós falamos Nós vínhamos falando nesse mês sobre paternidade de Deus. Nós falamos sobre guardar o seu coração. Nós falamos no dia 1º de maio sobre isso. Falamos do dom do amor que vem de Deus. Ninguém ama se não conhece a Deus, ama superficial. O amor de Deus é... Aí ele falou sobre entre em campo. O atleta precisa tomar parte da corrida, porque senão ele não recebe o prêmio, né? Ele precisa obedecer às regras da competição. O pódio é para aqueles que não desistem da corrida. O pódio é para aqueles que não desistem da corrida. Mesmo que tenham errado com você, compreenda que você nasceu para amar intensamente. Aí, vencendo as tentações, a busca constante da presença de Deus nos afasta das tentações constantes de Satanás. E você é um filho amado. Aqui nós falamos sobre paternidade de Deus. Se você conhece a Deus, você sabe que Ele é seu pai. Agora, se você não conhece a Deus, você é órfão. Você vai se sentir órfão. E a orfandade vai lhe trazer prejuízos, inúmeros prejuízos. A orfandade não é tratada apenas como um sintoma passageiro. Ela se enraiza profundamente e pode impactar a sua vida como um todo.
E você precisa descobrir que estava preso nessa mentalidade, mas que poderia viver uma nova vida em Deus. E ele fala: busquei a mudança para transformar a nossa identidade, ou superar o estado de vida marcado pela orfandade. Você precisa reconhecer a paternidade celestial sobre a sua vida. Porque se você não reconhecer a paternidade de Deus, a paternidade celestial sobre a nossa vida, você não vai avançar. Mas quando você descobrir a sua real identidade, a sua verdadeira identidade de filho amado de Deus Pai, tudo vai mudar na sua vida. Tudo vai mudar. Não estamos sozinhos. Ainda que a vida aqui tenha sido carregada de traumas, dores, rejeições, saiba que você tem um Pai que jamais te abandonou, que jamais te abandonará. Saiba que você tem um Pai que está cuidando de você desde o dia que você foi gerado. Não é agora que você é adulto, não é quando você era criança, não. Desde o dia que você foi gerado, projetado a sua geração. Um Pai que jamais te abandonará. O seu pai natural pode te abandonar, mas Deus jamais te abandonará. A partir de hoje eu quero que você entenda, como eu, abrace a paternidade de Deus e viva uma vida completamente transformada. E hoje nós vemos padrões do céu, para você não limitar a sua visão, para você não se limitar, que você vai tomar a decisão certa, porque as nossas escolhas irão repercutir na eternidade. E sobre a decisão certa que você vai tomar hoje, Deus está envolvido nessa decisão, Ele faz parte desse projeto, Ele faz parte desse sonho. Eu tenho falado com Deus, eu tenho pedido para Ele: Pai, me dê direção, me mostre o caminho que eu devo andar, como eu devo fazer os meus negócios, como eu devo fazer, Senhor. Me ajuda, me alerta, me leva no caminho que eu preciso andar. Tomar as decisões baseadas em Deus Pai e na sua palavra. Quando colocamos Ele no centro da nossa vida, somos assertivos e assim encaminhados na direção ao propósito do Pai. O propósito que Ele tem para mim, na minha vida. Então, eu quero que você peça hoje a direção de Deus em tudo que você for fazer. Clame a Ele, fala: Pai, eu preciso de uma resposta. Me mostra o caminho que eu devo andar, me ajuda, me socorre, me tira desse lugar de dor, de sofrimento, de angústia, de rejeição. Só o Senhor cura a alma. Cura minha alma, me tira deste lugar, me arranca dessa depressão, dessa ansiedade. Cura esse câncer, o Senhor pode me curar. Fala com Deus, clama a Ele e Ele vai te responder. Me tira desse lugar de tristeza, de rejeição, que eu não me acho capaz, que eu não sei quem eu sou. Me mostra a minha verdadeira identidade. Me leva, Senhor. Me leva mais fundo para a Tua presença, para que eu entenda o que o Senhor quer fazer de mim. Porque não tem sido fácil. Não tem sido fácil, é tão difícil, Senhor. Mas o Senhor diz que não há impossível para Ti. Então me ajuda, me socorre nessa manhã. Me leva ao encontro a tudo que o Senhor tem para mim, porque não está fácil. Eu não aguento mais, eu não suporto mais. Me leva, Pai, me leva para a Tua presença, me leva para viver o Seu propósito, porque o Seu propósito é infinitamente melhor e maior do que os meus sonhos, meus projetos. Oh, Jesus, guia-me em direção ao caminho que eu devo andar. Me mostre com quem andar, em que ambientes estar, em quais mesas eu devo sentar. Me separa, Pai, porque eu sou filha amada do Senhor. Sou um povo santo, separado, tenho buscado a Tua presença, tenho buscado estar com o Senhor todos os dias.
para aprender mais e mais de Ti, Pai. Resgata-me, me tira deste lugar onde eu estou com nenhuma força, querendo desistir. Me leve para a Tua presença, Pai. E me resgata nessa manhã, porque eu preciso de Ti. Eu preciso viver no centro da Tua vontade. E essa escolha, amado, essa escolha de você decidir, de você clamar, de você buscar, irá repercutir. Aonde, Marisete? Na eternidade, porque é para lá que eu estou indo. Eu estou aqui de passagem, tudo é passageiro. Casa, carro, status, títulos ficarão. Poderão ser corroídos pelas traças, roubados pelos ladrões. Mas a eternidade com Deus, essa, só Ele pode me dar. Então eu quero estar no centro da Tua vontade, para viver o que o Senhor tem para mim, para viver o Seu propósito. Quero ser encaminhada em direção aos propósitos do Senhor para minha vida, não os meus, os Seus, Pai. Que nessa manhã cada um de nós receba essa oração, faça essa oração, converse, fale, clame ao Senhor e Ele vai te socorrer, como Ele tem me socorrido. Hoje é o dia que o Senhor preparou para mim vencer, para que eu possa viver tudo o que Ele tem para mim. Cada cliente que Ele vai colocar na minha vida, cada pessoa que Ele vai colocar para que eu possa impactar a vida dela, cada pessoa que Ele vai enviar para fazer negócio comigo, que eu possa fazer negócios do céu, que eu possa fazer negócio com excelência, que eu possa fazer negócio com Deus, porque é no banco do céu que eu quero investir, é no banco do céu que eu quero ser investidora, porque é tudo dele e para ele são todas as coisas, é para sua glória que eu nasci, Pai. Então que eu possa entender que tudo que eu fizer, eu tenho que fazer no padrão do céu, com excelência para Deus, porque tudo é dele, nada é meu, tudo é do Senhor, e que eu sou apenas uma mordoma fazendo o que tem que ser feito. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a minha. Os meus desafios são enormes, mas eu tenho um Deus grandioso que luta por mim, e eu sei de uma coisa, Ele já venceu, e eu também vencerei. Eu também vencerei. Que Deus te abençoe. Um abraço. Compartilhe essa live. Envia para os seus amigos. Vai lá no nosso canal do YouTube. Compartilha. Tem bastante coisa lá salva. Vai lá. Escute. Veja. Compartilhe com os amigos. Comenta. Para que essa mensagem chegue a mais pessoas e possa resgatar vidas do inferno. Que Deus te abençoe. Que Deus possa te usar poderosamente aí onde você está para pregar o evangelho e o amor de Cristo. Que você seja esse amor, que você transborde amor na vida das pessoas e que você possa ser um canal de bênção, um resgate do Senhor para a vida de alguém hoje, tá bom? Que Deus te abençoe. Um abraço, fica com Deus, compartilhe essa live. Minha irmã entrou, Magnólia, um beijo lá da Bahia, compartilha aí com todo mundo, envia para os seus amigos. Vitor, compartilha, vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreva no nosso canal, Marisete França, vai lá que você vai encontrar, tem bastante coisa lá, mensagem, podcast, compartilha com os amigos, comente, porque quanto mais você compartilhar, mais essa mensagem vai chegar naqueles que precisam ouvir essa mensagem hoje. Deus quer te usar. Ide por toda a terra e pregai o evangelho a toda criatura. Lembre-se bem, eu e você somos discípulos e somos missionários desse Deus grandioso. Então, vamos lá? Vamos avançar? Beijo, que Deus te abençoe. Um abraço.